Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, lá na primeira carta aos Coríntios, estão 1 Coríntios, no capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos e que o Espírito Santo de Deus nos cele nesta noite com essa mensagem, com essa palavra, que Ele confirme mesmo em nós essa verdade, que essa verdade, essa palavra possa produzir mesmo em nós um eterno peso de glória, amém? Como é bom assim, estar diante dos irmãos, diante da palavra de Deus, isso tem mexido demais conosco, constantemente. Hoje foi muito bom ouvir aqui sobre a bondade de Deus, sobre a grandeza de Deus. Como é bom dizer que Deus é santo, 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 santo. Está um trem que não cansa de dizer isso, santo, santo, santo. Como é bom dizer essas virtudes, declarar essas virtudes, essas verdades que só Ele é. Como é bom isso, meu coração se aqueceu com esses louvores hoje, viu? Igreja, vamos ler lá? Amém? Mas antes de ler, deixa eu falar só algo aqui, assim, que meu coração foi compelido por essa mensagem, que é muito interessante quando a gente tem a garantia de algo, não é? Então a gente tem a garantia de algo que, por mais que o processo todo assim possa ter as intempéries e tudo, no final a gente sabe que aquilo que nos foi garantido, ele vai ser cumprido, né? Então a gente acaba tendo paz, né? A gente acaba tendo paz quando nos é dada uma garantia e a gente vai tendo uma vida tranquila, mesmo com as dificuldades, até do início até o fim daquele processo, mas a gente sabe que no final é aquela garantia que garantiu todo o processo. Isso enche o nosso coração de alegria e é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 4 em diante, até o 12, a palavra do Senhor diz assim, ó: minha mensagem, minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós, grave isso, e nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia, aleluia. Irmãos, vamos entender um pouco aqui desse cenário. Paulo estava aqui em sua segunda viagem missionária, e Paulo passou um tempo aqui nessa igreja de Corinto, nessa região de Corinto, não sei muito bem quanto tempo, mas Paulo passou um tempo aqui, e o livro de Atos vai narrar essa viagem missionária de Paulo até aqui aos Coríntios. E Paulo, como bom pregador que era, ele escolhe uma cidade que vivia cheia de gente, uma cidade que era assim uma verdadeira referência, referência no aspecto do comércio, referência no aspecto das discussões filosóficas. Era uma cidade que tinha um comércio forte, afinal de contas, ali Corinto era uma cidade portuária, então chegava gente e saía gente de todo jeito, interesse, ideia e sabedoria e poder aquisitivo, era essa cidade. Então assim, era comum nessa cidade, um dos entretenimentos dessa cidade era que o povo se juntava nas praças para ouvir os discursos filosóficos, os discursos ali teológicos ali, e tinha uns oradores bons ali naquela cidade e tudo mais. Então
Tinha uma curiosidade também, naquelas cidades tinha também as prostitutas cultuais. O que eram as prostitutas cultuais? Eram assim as mulheres que se assentavam assim de forma sensual nas escadarias do templo, prestando um culto perverso aos ídolos e tal. E então Paulo estava ali naquele lugar cheio de gente se gabando de suas sabedorias, de suas conquistas, por conta das grandes discussões filosóficas, do seu saber e tudo mais. E Paulo chega ali naquele lugar, desse jeito, pregando Jesus Cristo de Nazaré, o filho do carpinteiro. No entanto, era ele o Salvador do mundo, a saber, a verdadeira sabedoria estava sendo pregada ali naquele instante, ali naquele local. E o interessante, irmãos, é que a essência da pregação de Paulo era assim escândalo para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo cria que os deuses eram deuses indestrutíveis, deuses que mandam e o todo mundo faz, deuses que a coisa fica ruim e ele joga a culpa nos outros, porque ele é soberano. Mas a pregação de Paulo trazia escândalo para aquele povo, porque onde já se viu um Deus que se entrega de forma voluntária. Portanto, os judeus, eles estavam querendo sinais, e os gentios, eles estavam buscando sabedoria. E aí chega Paulo, nesse lugar aqui, e fala: o que importa para mim é pregar Cristo, esse crucificado e esse ressurreto. Isso é o que basta. Paulo, irmãos, não contente, ele declara que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. O que é uma declaração dessa? Num antro de gente cabeçuda, de gente que pensa fora da caixinha. O que é Paulo falar um negócio desse? Que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E ele não para por aí não, e ele continua: e saibam mais, a fraqueza de Deus é mais forte que qualquer força humana. Esse é o cenário que Paulo está ali inserido, pregando, e então de repente ele solta essa declaração: nem olho, ou melhor, olho nenhum viu, e ouvido nenhum ouviu. Não coube em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que nele esperam. Nesse momento ali do discurso, Paulo estava sem o aplicativo de Bíblia, sabe assim, no celular. Então, não é muito preciso que Paulo tenha falado exatamente sobre a declaração de Isaías 64, mas Paulo, ele pega ali a declaração de Isaías, uma declaração de Jeremias, e ele transforma nisso: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais penetrou de forma completa no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, nele ama. A declaração de Isaías é linda, porque fala assim: ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus semelhante a ti desde a antiguidade, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Paulo faz essa declaração, e diante desse cenário todo ele solta essa enxurrada de informação para esse povo, e essa informação chegou até nós, irmãos. Essa é uma daquelas passagens, irmãos, que se você pregar numa vigília pentecostal, o irmão pula assim, ó. Ou não. É assim que funciona, porque olha e fala: essa palavra é para mim, essa promessa é para mim, essa garantia é minha. Opa, esse aqui é um sinal da bondade de Deus, recebo, varão. É ou não é? Mas na verdade, irmão, é tão lindo isso, porque todas as vezes que a gente olha um trem desse tipo, desse tamanho, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus está fazendo, planejando, trabalhando, executando, quando a gente olha um negócio desse, o nosso coração recebe isso, e essa palavra é nossa. Mas na verdade está falando da sabedoria de Deus. Vai falar que Deus, ele é infinitamente melhor, a sabedoria de Deus é infinitamente melhor que qualquer sabedoria humana. Vai falar sobre a capacidade que Deus tem em criar algo tão lindo, tão puro, tão santo, tão, que a capacidade humana ainda não consegue compreender. Essa é uma passagem de esperança, irmãos. É uma mensagem de esperança para mim e para você. Essa é uma mensagem de esperança para todos os cristãos do mundo. Mas apenas um tipo de cristão se alimenta dessa verdade.
Um tipo, e nós lemos, qual é o tipo de cristão que se alimenta dessa verdade? O final do verso 9 diz, para aqueles que o amam. Essa promessa, essa garantia, que Paulo está declarando que Deus é e Deus faz e cumpre, é para um tipo de cristão. Qual é o tipo de cristão? Que ama a Deus. Aí você pergunta, tem cristão que não ama a Deus? Ixi, está cheio. Está cheio, aí. E a gente vai descobrir isso. Amém? Mas hoje a gente vai falar aqui a dois grupos específicos de pessoas. Os ansiosos e os sem esperança. Tem gente ansiosa aqui, irmão? Levanta a mão. Nem, tá difícil, né, irmão? Nem terapia tá dando jeito, né? Nem chazinho da avó tá carmando, né? De tanta ansiedade. Hoje nós vamos falar aqui a um grupo específico de ansiosos e sem esperança. E por que isso, irmãos? Porque no final, o consolo, ele é o mesmo. Para os dois grupos de pessoas. Deus preparou algo que a razão humana ainda não conseguiu compreender. Então, quem tem ansiedade ou quem sofre de falta de esperança, o consolo é o mesmo. Deus preparou algo tão grande, que a capacidade humana ainda não conseguiu compreender. E eu faço uma pergunta, irmão. Como pode isso? Num mundo globalizado, num mundo assim, diante de tanta informação o tempo todo, num mundo onde as informações elas chegam em tempo real nas nossas mãos, nós estamos aqui, estamos sabendo que tem uma guerra lá em Israel sendo levantada, uma guerra feia, a gente tem essa informação em tempo real. O trem acontece lá e a gente está sabendo aqui com imagens, não só com texto, mas com imagens. Aí eu pergunto, como pode num mundo desse, como esse hoje, que a gente tem informação para todas as coisas, eu posso estar pregando aqui, e alguma coisa que eu falar e não citar a palavra de Deus, você vai lá e já joga aí na internet, você já vai ter a resposta. Como pode uma palavra dessa, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado? Como pode, irmão? Diante de tanta informação, a cabeça humana não consegue um trem desse? Vocês estão comigo aí? A resposta é clara, irmãos. É porque isso não se descobre com sabedoria nem perspicácia humana. Isso é revelado. Falei que em culto pentecostal o povo pula? A resposta é clara, irmãos. A sabedoria humana, a perspicácia humana não consegue compreender essa verdade. Ela é revelada, ela é discernida espiritualmente. Irmãos, nunca se esqueça, viu? Depois que você lê esse texto aqui, você vai entender tudo isso que nós estamos falando. Deus escolheu, irmãos, as coisas consideradas loucas deste mundo, para envergonhar as sábias. Foi isso que ele fez. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para envergonhar as fortes e poderosas. Não se esqueça jamais disso no seu coração, que Deus escolheu as coisas desprezadas e desprezíveis, tidas como insignificante, para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Foi isso que Deus fez em Jesus. Isaías relata que nele não havia beleza nem formosura. Nós fizemos pouco caso, mas nele subsistia a verdadeira paz. É isso que Deus faz. Ele escolhe coisas fracas, coisas desprezíveis, coisas malucas, para confundir sabedoria humana, para confundir poder humano, para confundir os que são. Mas nesse texto aqui, irmãos, certamente Paulo, ele não queria mostrar apenas uma visão futura para os remidos. Sabe aquele negócio assim, né, olho nenhum viu ainda e tal, porque Deus está preparando um trem grande no céu. Certamente não era só isso, irmãos, que Paulo estava querendo explicar aqui, mas a verdadeira sabedoria que Paulo explica aqui, nós lemos no versos 6 e 7, ela aponta para os que estão em Cristo Jesus.
E ele fala, a gente ainda conversa com os que estão maduros, os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, de novo eu pergunto, pode um cristão não estar em Cristo? Pode falar sem medo, pode. Quem lembra aqueles que estando em mim, na videira verdadeira e der fruto, o que o agricultor, que é o Pai, faz? Ele limpa, ele corta, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que estando em mim não der fruto, o que acontece com esse miserável? Ele é arrancado, ele é jogado fora. Então pode sim, irmãos, mas Paulo não está querendo trazer só uma visão futura, ele está querendo trazer uma visão do hoje. O que Paulo está querendo dizer é que só cristão em Cristo Jesus consegue enxergar, porque estão enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Só esses possuem sabedoria, irmãos. O mundo não enxerga como o cristão enxerga, irmãos. O mundo não enxerga. O cristão em Cristo Jesus, ele tem uma visão daquilo que as pessoas ainda não conseguiram ver. Eles têm um entendimento daquilo que o mundo ainda não conseguiu entender, irmãos. O povo chora porque o mundo está difícil. É verdade, a gente tem que chorar mesmo. Mas, meu irmão, quanto mal o pau comer aqui, melhor é para os cristãos, irmão. Essa é a verdade. Há um final glorioso para isso, irmãos. E isso precisa aquecer o meu e o seu coração. Cristão, irmão, tem que ver como Moisés viu. O autor de Hebreus diz que Moisés, ele olhou o invisível como quem vê o visível. Que é isso, irmão? Cristão precisa ter essa visão. Tinha um desenho que falava visão além do alcance, né? É isso aí, irmão. Cristão precisa ter a visão que Moisés teve. Ele viu o invisível, mas como quem vê o visível. Oh, Jesus. Mas, irmãos, vou contar algo para vocês, vou abrir meu coração angustiado, como sempre faço. Ao longo dos anos, irmãos, houve algo destruidor para os seres humanos, e não só para os seres humanos cristãos, mas para os seres humanos como um todo. E eu explico por quê. Porque houve a mistura do Evangelho. O Evangelho passou por uma mistura terrível, irmãos. E isso é algo destruidor para os seres humanos como um todo. Porque tem gente que ainda não ouviu o Evangelho e está todo domingo na igreja, ou nas igrejas. Aí entendeu, né? E é triste isso aí. É triste. E tem gente que ouviu o Evangelho, mas o trem está tão misturado, que entenderam também, né? É ou não é, povo de Deus? O Evangelho está numa mistura terrível, assim, com um viés político, não está? Com um viés, é uma mistura do Evangelho com um viés, assim, social, filosófico, ideológico. Outras igrejas estão abrindo as portas porque são ideológicas. Nós recebemos este público, que é desprezado por todos os outros. É ou não é? Eu vi essa semana uma notícia triste, mais um jovem, líder jovem, que se levanta para cair. Que fez umas coisas bem erradas, bem feias, parece que foi preso, não foi, não sei. E aí as notícias que aparecem sobre esse sujeito é assim: mais um líder jovem, tal, que fez um monte de coisa feia e tal, e vai ter que pagar por isso, se foi mesmo, e foi, confessou. Mas aí quem posta a notícia, posta assim: adivinhem quem ele votou. Irmãos, sabe qual que é o grande problema dessa mistura do Evangelho? Com todos esses pontos assim, sociais, filosóficos, ideológicos, tal, é que isso acabou desaguando, irmãos, o liberalismo que tem matado as igrejas. O liberalismo tem matado as igrejas, e eu não estou aqui para falar como um defensor do moralismo, mas o liberalismo está judiando as igrejas, está ferindo as igrejas. Tem igreja que tem aparência de viva, mas elas são mortas, irmãos. São mortas, infelizmente são mortas. A essência do Evangelho tem mudado, irmãos, ao longo do tempo. Certa vez um sujeito chamado Leonardo Boff
foi um escritor, teólogo, o que mais que ele era, Camila? Um monte de coisa, e doido. E cheio de questões sociais e tal, essa coisa toda, né? Enfim, e um homem assim cabeção e tal, e um dia ele chegou num ponto a afirmar que a conversão nada mais é que uma justiça social. E aí isso rasga o meu coração, irmãos, que eu, com todo respeito, que mané justiça social, irmãos. Conversão é o poder de Deus, capaz de perdoar pecado. Conversão é o poder de Deus, capaz de transformar coisa ruim em coisa boa. Quer dizer, nós não somos bons, irmão, mas vocês entenderam, né? Capaz de transformar uma coisa ruim como eu, no que... Então, vocês entenderam, né, irmão? Esse é o poder de Deus. Esse é a conversão. E não que a conversão é nada mais que uma justiça social. Que coisa é essa? Mas isso tem a ver com o evangelho que foi misturado. E isso se tornou um problema. Porque parece que linguagem do crente é prosperidade. E aí quando ele escuta um trem desse, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ele já fala, é a minha firma, é a minha empresa, Deus vai me fazer empresário. Eu não é. A linguagem do crente é a do sujeito bem-sucedido. Tem que ser bem-sucedido, senão o sujeito ele tem que ser bem-sucedido para validar a fé. Senão os outros não acompanham. É ou não é, irmãos? É a do Deus, oh meu Deus amado. É a do Deus assim, ó. É a linguagem assim, é a do Deus. Deus não vai permitir que isso aconteça. E por aí vai. É duro isso, irmãos. Irmãos, oh Deus amado. Oh Deus amado. Quando Camila recebeu o diagnóstico dela, teve uns irmãos que pelejaram em oração, amém. Mas aí teve uns irmãos que disseram assim, em nome de Jesus, esse cabelo não vai cair não. Irmãos, tratamento de quimioterapia tem jeito, cai mesmo. Cai mesmo. Sabe esse trem? Não, Deus não vai permitir. Deus permitiu, irmãos. E o milagre veio no tratamento, irmãos. É assim que funciona. O milagre veio no tratamento, viu, meu irmão? Veio no tratamento. Mas o cristão, ele está com essa fórmula misturada. E aí depois ainda falou assim, para lascar, né? Esse cabelo agora, Camila, quando crescer, vai crescer liso. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. É zombaria. É zombaria. O que eu quero dizer, irmãos, é que a mistura está tão grande que a gente começa a crer nos negócios assim. Quando se prega arrependimento, choca, não é, irmãos? Quando se prega arrependimento, choca. E não vem com conversa de tipo, não está pregando arrependimento, está nada. Porque o próprio Jesus pregou arrependimento, o que é que o povo fez? Foi embora. Lá em João 6, 60 e pouco, lá, foi embora. Jesus chega ao ponto de olhar para os discípulos dele e falar, e aí, vocês também não vão? E aí Pedro, cheio do Espírito, diz, para quem eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então quando prega arrependimento no dia de hoje, choca. Fala assim, aquele pastor é azedo. Ele só fala de choro, de dor, de pecado. Eu vou para a igreja para ouvir que eu sou um miserável, preciso de perdão. Que homem azedo. Eu não sou azedo não, irmãos. Quer dizer, eu era antes de Jesus. Mas a verdade é essa, irmãos. Quando se prega assim, busca por dons espirituais para a edificação da igreja, levanta uns questionamentos. Oxe, o dom é para a edificação da igreja? Não sabia que era para a igreja, achei que o dom era para mim. Afinal de contas, eu sou cabeça, eu não sou cauda, não. Aqui em Corinto, irmãos, não foi diferente, não era diferente.
essa mistura terrível, onde as pessoas não se satisfaziam mais com o evangelho, as pessoas de Corinto queriam algo mais, elas queriam experiências arrebatadoras, e eu pergunto, hoje mudou o cenário ou continua parecido com o cenário de Corinto? As pessoas do século 21, irmãos, estão transformando o evangelho numa espécie de cristianismo de mercado. As pessoas modernas, que têm informação, conhecimento. E Paulo continua pregando para nós. O que importa é Cristo crucificado e este ressurreto. As igrejas, irmãos, estão agindo assim como uma espécie, assim como umas empresas que fazem de tudo para agradar a freguesia, ou não é? Bora oferecer os trem para as pessoas. É ou não é? É triste, mas é verdade, eu não estou inventando não, irmãos. Não é isso, irmãos. Às vezes chega uns trem assim, porque tem migração, né? Migração de igreja, não é isso? O povo vai migrando, assim e tal. Rapaz, aí chegam umas ideias para nós, assim, pastores, por que vocês não fazem isso? Oxê, da onde veio esse trem? Porque da igreja que eu era, assim, tinha. Misericórdia, é mesmo, é? Paulo está mostrando aqui, irmãos, nos versos de 1 a 5, para a gente entender, sobre a obra poderosa de Jesus Cristo na cruz. E ele está dizendo que o evangelho é centralizado na morte de Cristo, como parte do plano eterno de Deus. Nos versos 6 a 9, Paulo está falando sobre o eterno plano de Deus Pai para a humanidade. E nos versos 10 a 17 é sobre a ação do Espírito Santo dentro do que é o plano de Deus para a humanidade. Então, meu irmão, se você segue pessoas que não pregam Cristo crucificado e esse ressurreto, pare de seguir imediatamente. Se você frequenta a igreja que não prega Cristo crucificado e esse ressurreto, pare de frequentar imediatamente. Faça uma análise. Se você que está nos assistindo em casa é frequentador de uma igreja do qual você não consegue lembrar qual foi o último sermão que foi pregado, Cristo e esse crucificado e esse ressurreto, já sabe o que você tem que fazer. Paulo está falando, irmãos, que o evangelho, ele não é algo de última hora. O que Paulo está falando aqui é que o evangelho, ele foi planejado na mente de Deus desde a eternidade. O evangelho de Deus foi planejado na mente dele desde a eternidade. Por isso, olhos ainda não viram e ouvidos ainda não ouviram. E ainda não penetrou assim com plenitude, com completude no coração do homem, o que Deus tem preparado para os que amam. Ou seja, irmãos, conhecemos a Deus porque Ele se revelou, conhecemos a Deus porque Ele se fez conhecido. O que eu quero dizer é que nós não o conhecemos pela sabedoria humana. O conhecer a Deus não é produto de investigação humana, mas sim de revelação divina. É revelação divina, irmãos. Só que a investigação humana se baseia nisso aqui, irmãos. E aí a revelação divina vem. O verso 8 aqui, Paulo vai falar que os governantes desta era e tudo mais, mas assim, a ideia do original é dizer que o homem não regenerado, ele não conhece a sabedoria de Deus, porque se tivesse conhecido, não teria crucificado o Salvador do mundo. E eu digo para você nesta noite, meu irmão de alma ansiosa, minha irmã que está com o coração sem esperança, aleluia. Camille, faz um fundo bem bonito para nós, irmão. Ele virá num piscar de olhar, meu irmão. É num piscar de olhar que ele vai vir. De repente, seu olho o verá em todo o esplendor.
Oh, aleluia. Como foi cantado aqui, das vestes, do lugar santo. De repente o seu olho o verá, o esplendor da glória desse Deus. Sabe aqueles fenômenos, irmãos, de tal dia, não sei o que, a lua vai ficar azul, não sei o que, 11h50 e tanto da noite, por causa de inclinação do cosmos, sei lá o que, não sei explicar isso, mas não tem esse negócio da lua, vai ser banhada de laranja, não sei o que, e aí os irmãos tiram foto e tal, e olha coisa linda, o céu, vai ter um dia, irmãos, que o céu vai mostrar a glória desse Deus, e as pessoas vão ficar tirando fotinho, achando que é um fenômeno natural de inclinação da lua, mas é o meu e o seu Salvador vindo buscar a igreja, aleluia. De repente o seu ouvido ouvirá o doce som da trombeta celeste num acorde celestial. Você vai ouvir o teu nome. Eita glória! Está ansioso por quê, meu irmão? O rei está voltando. Lembra da canção? O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. E essa verdade, irmãos, não pode ser descoberta sem a revelação divina. Tem um filósofo moderno, irmãos, que todos conhecem ele. E ele faz um discurso lindo sobre Paulo e sobre as cartas de Paulo. Mas um discurso lindo mesmo, irmão, você ficar parado assim, mas babando com a sabedoria daquele homem. E quando chega no final do discurso, ele diz: mas isso é história, eu não creio. A sabedoria humana, irmãos, não contempla essa verdade. A inteligência humana não atinge. Quer ver só um exemplo disso, irmãos? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Só um minuto. Vem cá ajudar. Deus de poder, Deus de poder. Aleluia. A inteligência humana, irmão, não consegue compreender. Quer ver só uma coisa? Como é velório de ímpio e velório de cristão, irmão. Um momento mais difícil ali, de dor, de tristeza, pela separação, pela perda, como é velório de cristão, irmão.
Às vezes a gente tem que meio assim que tomar cuidado, porque a gente está feliz. E as pessoas acham que nós somos doidos, porque a gente sabe que aquele ali completou a carreira. Que aquele ali completou a carreira. Velório de cristão é retumbante. Você está na sua casa e de repente chega a mensagem: você lembra da irmã fulana de tal? Aquela que ensinava na escolinha dominical. Ela está nos braços do Pai. É retumbante, ecoa. Porque isso se discerne espiritualmente. Aquela pessoa, aquele ente querido, ele está com o Senhor por toda uma eternidade, sem a dor do mundo, sem a culpa do mundo, sem o medo do mundo, sem o terror de um amanhã escuro, porque a nossa esperança está em Deus, e isso só os remidos conseguem olhar, só os remidos conseguem enxergar o sol da justiça. Irmão, só os remidos conseguem olhar o sol da justiça. Se você começar a falar das verdades de Deus, para quem não é crente, parece zombaria. As pessoas ficam olhando assim, achando que aquilo é longe demais, é utópico. Aquilo é como você convidar, irmãos, alguém que não tem visão, um cego, para olhar a beleza do sol. Falar das verdades de Deus é isso. A pessoa ela pode até sentir o calor, mas ela não consegue ver, porque isso é discernido espiritualmente, e a nós foi revelado. Quem aqui já foi assim membro de subir monte, irmãos? Monte de oração. É bom, né? Precisamos voltar, né? Subir monte, irmãos. Teve uma vez, nós estávamos num grupo, faz muitos anos isso. Estávamos num grupo de jovens, irmãos, e subimos um monte para orar. De repente, isso é para quem crê, tá? Quem não crê, amém. De repente, irmãos, um abre a cutuca assim e fala: olha aí no chão. Irmãos, sabe aquele negócio do graveto pegando fogo? Talvez no YouTube vai ter um monte de gente rindo, não ligo. E tava os gravetos tudo pegando fogo. Tinha um no nosso meio, irmão. Tinha um irmãozinho lá no nosso meio. E acredita, ele não enxergava. Pegava fogo assim, irmão, os gravetos. Tinha irmão que estava jogando para cima assim, ó. Parecia uma chuva de fogo. E ele não via era nada. Pegamos o graveto, pegando fogo, botava na mão dele, o trem apagava. Tirava da mão dele, botava na mão de qualquer um ali, voltava a queimar. O mundo, com esse coração duro, não discerne as verdades de Deus. O mundo, com esse coração adoecido, não consegue ver as verdades de Deus, não consegue enxergar o sol da justiça, porque é somente para os que creem na ressurreição do Filho de Deus. Só que o mais bonito disso tudo, irmãos, o mais lindo da história que Paulo prega aqui, é que a era por vir, ela já se iniciou. A sua invasão já se iniciou no presente com Jesus, o Messias, na sua morte e ressurreição, que tem papel decisivo na história da humanidade. A era por vir já começou há 2000 anos atrás, quando aquele menino Jesus, naquela estribaria, foi levantado aos céus, presenteado por reis. O verso 10 mostra isso, irmãos. Olha lá, vou ler o 9 de novo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e a mente nenhuma, coração nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam.
Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Foi a mim e a você revelada essa verdade. É só lembrar de Jó, irmãos. Num determinado momento, Jó, ele declara, Jó viu e declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E então eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse é o tema da pregação de hoje, os planos de Deus. Deus tem um plano para mim e para você, e não importa o que aconteça daqui até o final, o plano de Deus é perfeito. Talvez, meu irmão, você esteja aí só enxergando perda, Deus vê livramento, viu? Talvez você esteja aí só vendo deserto, Deus vê processo. O trabalhar de Deus é superior ao meu e ao seu. O trabalhar de Deus é superior às minhas e às suas expectativas. Está ansioso aí, irmãos? Deus, por meio do teu Espírito, já revelou o final. Está sem esperança aí? Que ela volte a queimar no seu coração, porque Deus, por meio do teu Espírito, já nos revelou o final. Nós não vivemos enganados. Deus já nos revelou os seus planos. Deus tem plano de vida e não de morte para você. Eita Deus! Mas pare de ouvir, irmão, o mundo, e pare de ouvir o seu coração também. Se aprume, viu? Se aprume, viu? Em nome de Jesus. Se coloque em pé, igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos fazer um trem aqui para a gente terminar. O pessoal do pano aí, vem cá. Bota os panos aqui, vamos orar, irmãos. Vamos orar. Aleluia. Quem está aí no fundo da igreja, vem para frente aqui. Vamos ficar todo mundo perto aqui, irmãos. Vamos orar. Desliga tudo, deixa só a Camille aí. Aleluia. Vem perto todo mundo aqui, vamos terminar orando. Os do louvor, vem cá orar aqui também, vamos orar aqui. Deus cuida, irmão, bota o pano aí, Deus cuida. Só não vamos tomar choque não. Aleluia. Aleluia. Aleluia, vem cá, Brazuca, vem perto aqui, nos enche aqui de fé, nos ajuda aqui. Aleluia. Olho nenhum viu, mas nós vimos porque foi revelado. Ouvido nenhum ouviu dos que têm o coração endurecido, mas nós ouvimos porque nos foi dito. É bem verdade sim que o nosso coração ainda não tem essa completude, mas na plenitude dos tempos o nosso coração será encharcado dessa verdade, e nós ouviremos o sol da justiça, e nós veremos o sol da justiça, e ouviremos o Senhor soar essa trombeta, chamando o nosso nome. O rei está voltando, fecha o seu olho aí. Você que está nos assistindo, fecha o seu olho aí. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu povo que um dia ouviu a tua voz chamar. Aqui está o teu povo que um dia viu o Senhor chamar. O Senhor continua chamando os fiéis da terra.
sustenta o teu povo, porque o Senhor está voltando, como num piscar de olhos, o Senhor rasgará esse céu de ponta a ponta, e eu quero ver os pensadores deste mundo explicar isso, que é um fenômeno natural, coisa nenhuma, é algo extraordinário, é Jesus, o Messias, o Salvador do mundo, voltando para resgatar a tua igreja. Por isso, Pai, conserva os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com consolo, Pai, para os que estão passando por momento de luto nesta hora. Vem, Senhor, com consolo, Pai, com cura para aqueles que estão com os teus parentes, Senhor, acamados, passando por tratamento de câncer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Colhe, Senhor, requererei mandar a baixeia, Pai. Olha para o seu Carlos agora, Pai. Põe, Senhor, saúde, Senhor, nesse homem. Apruma, Senhor, o entendimento do teu povo. Fortalece os joelhos vacilantes, Pai, para que a gente suporte mesmo este mundo caído, mal, porque o Senhor irá voltar, e o nosso olho o verá, o nosso olho verá o Salvador. Oramos, Senhor, pela paz em Israel. Oramos, Senhor, pela paz em Israel. Chegada a sua hora, meu Pai, e o nosso coração anseia por isso, Pai. Portanto, em nome de Jesus, guarda o teu povo nesta noite, livra o teu povo de todo malfeitor, esconda os teus filhos debaixo de tua nuvem. Que haja louvor em nossas casas nesta semana, que haja adoração em nossas casas, Pai. Dê descanso, Senhor, ao físico cansado e abatido da tua igreja. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do Filho Jesus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um do qual foi revelado esta verdade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você vá na paz do Senhor, transbordante de alegria, porque a nós foi revelado